Olá, queridos estudantes dominantes online, professor Sandro Massarani, e vamos nesta aula dar continuidade aos nossos estudos sobre o período regencial. Vamos para a parte de revoltas regenciais. Bem, hoje parece meio estranho falar isso, mas nós nos sentimos brasileiros. Nascemos no Brasil, somos brasileiros. Só que nessa época do período regencial, não era bem assim. O Brasil tinha proclamado sua independência havia poucos anos, havia uma identificação muitas vezes maior com a província, né, com o estado que você tinha nascido, o nome na época era província, do que com a nação brasileira. Até porque muitos eram portugueses nascidos em Portugal, e mesmo quem tinha nascido no Brasil era português do Brasil, até a independência. E as medidas liberais e descentralizadoras do período regencial, elas vão estimular, vão dar mais poder às províncias, e, consequentemente, vão estimular muitas revoltas separatistas, já que não havia essa identificação, né, ainda muito forte com a ideia de uma nação. Vamos começar falando da cabanagem no Pará, entre 1835 e 1840. É uma revolta de caráter popular. O Pará ele não aceitou muito bem a independência do Brasil, né, a demora a reconhecer a independência, havia muita influência de comerciantes portugueses ricos, que queriam aí um Brasil unido com Portugal, né, um império unido. Então nós temos tensões fortes no Pará desde a independência. O estopim da revolta é o assassinato de um líder da oposição mais liberal, Manuel Vinagre. A cabanagem explode, tem esse nome por causa dos chamados cabanos, pessoas muito humildes, né, que viviam em cabanas, né, no leito dos rios. Foi uma revolta, pessoal, violentíssima. Alguns estudos apontam até 30 mil vítimas, o que equivaleria a 20% da população do Pará. Os populares eles conseguem chegar ao poder, depois são desarticulados. É a primeira revolta no Brasil onde a classe popular chega no poder, tem maior participação. A Conjuração Baiana ela não chegou a eclodir, né? Os líderes foram executados antes. Uma outra revolta de grande escala é a Balaiada, principalmente no Maranhão e Piauí, 1838, 1841, também de caráter popular, assim como a cabanagem. Havia uma espécie de xadrez, né, político no Maranhão, vários atores políticos, temos uma disputa interna dentro da elite, né, os fazendeiros liberais, os bem-te-vis, comerciantes fazendeiros mais conservadores, os cabanos, não tem a ver com os cabanos do Pará. E isso fez, né, essa disputa interna entre a elite maranhense, vai deixando a população cada vez mais isolada, mais excluída, né? Somente as camadas menos favorecidas, que vão se rebelar aí contra a miséria existente na região. Um agravante, pessoal, para a origem da balaiada é a crise econômica, com a concorrência no comércio do algodão em relação ao sul dos Estados Unidos. O algodão era um produto de destaque no Maranhão, mas que passava aí por uma concorrência forte com o sul dos Estados Unidos. Os principais líderes da balaiada é o fabricante de balaios, né, de cestos de vime, de palha, Manuel Francisco dos Anjos. Temos o vaqueiro Raimundo Gomes, o líder negro Preto Cosme, né, líderes bem populares aí. Os balaios dos rebeldes conseguem conquistar a segunda cidade mais importante, né, do Maranhão, a cidade de Caxias, mas são desarticulados pelo coronel Luiz Alves de Lima e Silva, que futuramente se tornaria o Duque de Caxias, o patrono do exército. O pai do Duque de Caxias, o Francisco de Lima e Silva, foi um político muito influente na época, inclusive foi um dos regentes, né, no início do período regencial. Nós agora vamos para a Bahia, falar de duas revoltas lá. A primeira, a Sabinada, 1837-38, liderada pelo médico Francisco Sabino. É uma revolta urbana, participação da classe média, setores do exército, setores da classe média. E é uma revolta que vai ter como ponto-chave o alistamento obrigatório para as lutas no sul, onde estava acontecendo a revolta farroupilha. O alistamento obrigatório, pessoal, é sempre uma medida muito impopular, sempre gera aí revoltas, ainda mais em época de guerra. Então o médico Francisco Sabino, como comentamos, é o líder da Sabinada, vai proclamar uma república, a República Baiense. O interessante aí é que é uma república que tem data de validade. Quando Pedro II assumisse o trono, a república se desintegraria. Esse é um fato curioso.
Então vai ser sufocada a revolta, mas temos a proclamação da República, logo desarticulada, mas com a ideia de manter a lealdade ao imperador. E temos uma revolta, né, que em alguns livros mais antigos nem aparece, mas que nos últimos anos os estudos têm se intensificado muito, revolta muito interessante, a revolta dos malês na Bahia, em 1835, é um pouco anterior à Sabinada, que é uma revolta de escravos muçulmanos. Né? Malês seriam aí os escravos, né, muçulmanos, que queriam aí a ideia de construir uma Bahia para os muçulmanos e vão articular também com outras camadas, né, de classes inferiores, né, outros escravos, pessoas, trabalhadores pobres livres. É interessante porque quando os escravos chegavam no Brasil, eles eram separados, né, da sua família, às vezes viam famílias inteiras, eram separados, e os escravistas não gostavam de ficar com escravos da mesma etnia, porque eles falavam a mesma língua, podiam se articular para revoltas, então costumavam pegar escravos que às vezes eram até de povos rivais na África. Só que a religião acabava muitas vezes unindo esses escravos. Né? Muitos escravos já vinham, né, o Islã, né, já começava a ter já tinha uma certa influência na África, e o Islã, então, acabou se tornando, muitas vezes, aqui um ponto de ligação entre esses escravos. E a revolta, lógico, ela foi desarticulada, mas é muito interessante, os estudos, né, têm avançado muito em relação à revolta dos malês. Vamos acompanhando. E a revolta mais longeva da história do Brasil é a Guerra dos Farrapos, ou Revolta Farroupilha. Vai durar aí de 1835 a 1845. Tá? E é uma revolta de caráter elitista. Qual é a principal razão da Revolta Farroupilha? Os estancieiros, os criadores de gado, os estancieiros do Sul, estão insatisfeitos com os altos impostos cobrados sobre o charque, né, a carne salgada, chamada também de carne seca, né, em alguns locais, que vão colocar então esses estancieiros em desvantagem em relação ao charque platino, né, da Argentina, né, a região do Uruguai, daquela região ali, da Cisplatina, né, etc. Então havia aí o principal motivo da Guerra dos Farrapos são os altos impostos cobrados sobre o charque. Em 1835, o líder Farroupilha Bento Gonçalves funda a República Rio-Grandense, ou República de Piratini, em Porto Alegre. E depois, em 1839, o Davi Canabarro, junto com o líder italiano revolucionário Giuseppe Garibaldi, vão fundar a República Juliana em Santa Catarina. Porque o nome Guerra do Então não foi somente, né, uma república aí independente, foram duas, né, na Guerra dos Farrapos, uma revolta de larga escala. O nome farrapo, né, vem, alguns líderes liberais na época eram chamados de farrapos, e também pode ter sido esse nome para atrair, né, classes menos favorecidas para essa luta. Então não há uma definição concreta sobre o nome. E o Duque de Caxias, que já tinha desarticulado a balaiada, né, na época era o Barão de Caxias, né, chamado de Barão de Caxias, ele vai ser nomeado presidente, né, do Rio Grande em 1800, uma espécie de governador em 1842, e vai articular o tratado, o Acordo de Ponte Verde. Né? Esse é um acordo, pessoal, muito favorável aos farroupilhas. Eles vão ser anistiados. Quem lutou na guerra pelo lado dos farroupilhas pode ser incorporado, né, seria incorporado ao exército brasileiro. O charque platino ele vai ser taxado, as dívidas de farroupilhas elas vão ser encobertas. Ou seja, foi um acordo, então, bem vantajoso, o que daria fim ao conflito. E por que cabanagem? Isso leva à seguinte questão, né? Por que cabanagem e balaiada foram trucidadas e a farroupilha ela teve aí um desfecho muito mais, vamos dizer assim, suave e benéfico aos revoltosos? E a resposta é devido ao caráter elitista da farroupilha. Ela foi liderada por grandes estancieiros, né, pela elite, enquanto cabanagem e balaiada foram revoltas populares. Bem, todas essas revoltas vão levar à renúncia do padre Feijó, que era o regente Uno. O padre Feijó vai renunciar, lembrando que a farroupilha ela só termina no segundo reinado, né? Ela não termina nem no período regencial. Enfim,
Então, o padre Feijó vai renunciar e isso vai abrir caminho para o período final da regência que nós vamos ver na próxima aula. Aguardo vocês!